né? Mas aí, beleza. Mas aí o tempo foi passando e eu sempre, assim, nessa de me preparar, de me tornar uma pessoa melhor, uma cristã melhor, para ser um dia uma esposa boa, né, e tal, não sei o quê, porque tinha essa ideia. E também já com essa possibilidade, assim, eu dizia, não, se for vontade de Deus que eu seja religiosa, eu aceito, numa boa. Agora ele tem que me mostrar, porque até então... Não tinha não nada, tinha. né? Em vista. Porém, tem um detalhe diante de tudo isso, que assim, que sempre ficou ali, mas tem uma coisinha, um detalhe. E até porque, assim, né, de caminhada, né, de grupo de oração, da renovação, sempre participando de muitos encontros, nessa coisa de discernimento de encontro vocacional, né? Por exemplo, eu fui a muitos vocacionais da Obra de Maria. A Obra de Maria é uma comunidade que eu gosto muito para me abastecer, sabe? Sei. Por exemplo, a vida de comunidade eu sempre achei lindo. Eu acho lindo quem tem essa vocação. Mas desde o começo, eu sempre senti que não era para mim. Entendi. Eu sempre percebi, de alguma forma, que Deus, assim, me mostrava que meu lugar era onde está o mundão, assim, o povo. Lógico que tudo bem, mesmo que eu fosse de uma comunidade, eu poderia evangelizar no mundo, vamos dizer assim. Sim. Mas eu via que não era o meu caminho. Não era ali Não era o meu pra, chamado. não era Se pra fosse, eu tu, até né? gostaria. Eu disse, poxa, eu iria numa boa, sabe? Mas não era. Eu sempre percebi que não era. E aí, inclusive, até essa coisa de estar envolvida com o teatro também meio que, de uma certa forma, também meio que mostrava isso, assim. Enfim, de alguma forma, meio que, né, falava pra mim isso. E aí, beleza, assim, né? Mas aí eu gosto muito de ir pra ir, principalmente quando é encontro fechado, né? Que você vai na sexta, só volta pra casa no domingo. É, Né? Você bom. vai, se reabastece. Então, assim, muitos Isso. encontros vocacionais e tal. E aí, tinha um detalhe que mesmo eu tendo essa ideia de, eu quero constituir uma família, que é o primeiro, né, desejo, vamos dizer assim, básico de toda pessoa. Sim. Eu nunca cheguei a fazer, de fato, um discernimento de estado de vida. Que, inclusive, este é um termo que eu sei que muita gente nunca ouviu falar e eu, durante muito tempo, nunca ouvi falar. Tem uma amiga minha, a Gisele, que, assim, hoje eu digo que ela é a minha amiga que está mais distante, porque ela está morando na Noruega, Eita. mas é uma das minhas amigas mais próximas, assim. Por Sabe, causa a da gente tá sempre se internet. falando, graças a Deus, né? O WhatsApp aí, a gente sempre se fala, sempre... E assim, teve uma época que a gente se aproximou muito quando ela estava aqui ainda. Ela frequentava muito a Shalom, né? Hoje em dia ela, inclusive, mesmo na Noruega, tá fazendo vocacional Shalom. Aí, que maravilha. E a Shalom tem muito isso, essa coisa da formação, né? E aí eu lembro que uma vez, numa conversa com ela, né? As nossas conversas sempre foram muito edificantes, assim. E aí eu lembro que ela veio com esse negócio de estado de vida. Ela que me falou, eu já, mesmo já no grupo e tal, mas eu talvez tenha me passado despercebido ou não, mas não, era uma coisa que nunca tinha sido falada, assim, discernimento. Porque geralmente é discernimento de quê? Se você é comunidade de vida. Ser Ou, aliança, né? Se né? Mas você... assim, estado, eu digo, o que é isso? Como assim? Mas não, que é justamente para você saber se a sua vocação é matrimônio, se é celibato, né? Até porque mesmo no celibato Sim. pode ser tem várias opções. Então, assim, aí eu disse, que interessante isso, estado de vida, né? Ok. Então, eu nunca fiz um discernimento de estado de vida. Então, de certa forma, isso sempre ficou ali. Poxa, eu nunca fiz um discernimento. E se não for a vontade de Deus? E nesse meio tempo, eu tinha ouvido, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de celibato, na verdade, de celibato leigo, foi com o Newton Júnior, da comunidade de Pantocrato. Que na época, foi até na época do Botifé, que inclusive eu participei do Botifé daqui, eu trabalhei como voluntária. Né? Eu participei do Flash Mob, que foi até com a música dele, né? Aquele Eu Acredito na Juventude, na Força do Amor e tal. E aí, conhecendo o Newton Júnior, e ele é celibatário na comunidade, né? Que ele é da comunidade, mas celibatário, eu disse, poxa, um jovem celibatário, interessante, que eu nunca tinha visto, assim. Sim. Né? Até porque na nossa realidade aqui era muito difícil, assim. Até porque eu não tinha tanto contato com as comunidades. Assim, eu ia para a Obra de Maria, mas não tinha esse contato, assim, de Eu celibatários, acho que celibatário você encontra mais em comunidade Isso, mesmo. exatamente. Fora Né? dela, acho tanto difícil assim. E aí, assim, tá, beleza. E aí eu sei que depois de um tempo, né, essa coisa, eu lembro que em algum momento eu cheguei a pesquisar, assim, deixa eu ver o que o catecismo da igreja fala sobre a questão do celibato, né? Que tem lá, vinha uma coisa ou outra e tal, mas beleza, só como curiosidade e tal. E o tempo foi passando, né? E a pessoa vai, aquela coisa, né? Deus, ele vai trabalhando aos Trabalhando, pouquinhos. né? Até que chegou ao ponto
que eu dizia assim, eu digo, olha, realmente eu acho que a minha vocação não é ser religiosa. Eu não vejo. Até por também essa outra coisa, né, dessa coisa que eu vejo assim, de que meu lugar não é numa comunidade fechada. Eu vejo que é ou aqui na igreja mesmo, no mundo, sabe? Então, assim, também... Agora, talvez, se fosse para ser, talvez fosse ser celibatária. Depois que eu tive o conhecimento desse estado de vida, dessa realidade, aí eu comecei a cogitar e disse, bom, religiosa realmente eu acho que não é. Mas talvez, quem sabe, fosse celibato. Ok, ponto. Mas também não era algo que eu disse assim, não. Começou já a aceitar esse ponto aí, né? Isso, exatamente, né? Cogitar, né? Exatamente. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí, quando foi em 2019, janeiro de 2019, já no finalzinho do mês, eu não sei dizer assim, eu sei que foi inspiração do Espírito Santo, mas como foi isso, eu não me lembro. Eu só sei que me veio essa vontade novamente. Eu digo, vou pesquisar de novo sobre essa questão do celibato. E aí, eu digo que foi, assim, um retiro particular dentro do meu quarto que eu fiz. Porque foi literalmente, assim, uma semana, né? Eu lembro que na época eu tinha um tabletzinho que, né, não tava funcionando mais, mas na época funcionava o meu tablet. Então, eu fiquei dentro do meu quarto, pesquisando, né? Eu tinha o catecismo, né? Eu tenho o catecismo, que é uma coisa que eu digo que todo católico tem que ter em casa, é o catecismo, o famoso amarelinho, o catecismo da igreja, né? Para você estar sempre consultando, buscando, aprendendo, enfim. E aí eu fui vendo o catecismo, que eu já tinha visto, né? E aí, pronto, essa semana, eu em época de férias também, enfim, não estava trabalhando, só em casa. Passei uma semana, eu acho que eu só saía para tomar banho e para comer. O resto eu tava dentro do meu quarto. Um estudo intenso, né? Foi um intensivão, assim, um intensivão mesmo. Aí eu comecei a pesquisar internet, comecei a ver um monte de vídeo, um monte de coisa, de testemunhos de pessoas celibatárias, né? Pronto, depois do Newton Júnior, uma outra referência que eu tive foi o Gustavo, né, Osterno, da comunidade Shalom, que é do missionário Shalom, que ele também é um jovem celibatário, né, mas também de comunidade, né, que é o que é mais comum a gente ver. O mais comum, é. Né, comecei a acompanhar, seguir também e tal. E um outro jovem também, que assim, uma vez até cheguei a mandar mensagem para ele me respondeu, que assim, que o testemunho dele, assim, para mim, foi muito importante nesse período, que é o Tiago Marcon, que é da Canção Nova, que é quem está à frente do Revolução Jesus. Que ele também é um jovem celibatário. E ele tem vários vídeos, né, testemunhos falando sobre essa questão do celibato, programas na Canção Nova falando sobre o celibato. Então, assim, eu consumi muita coisa, né, do que ele tinha para passar, do testemunho dele e tal, sobre o celibato em si, enfim. Comecei a ver vários vídeos, várias palestras, né, de bispos, né, de Padre Paulo Ricardo, né? Sim. Sempre Padre Paulo Ricardo tem que estar na nossa vida, né? Maravilhoso, né? As formações dele. Também falando sobre essa questão do celibato e tal. Então, eu comecei a consumir muito essa semana. Pesquisando, vendo e tal. E aí, no meio dessa pesquisa, eu cheguei a este livrinho, que é o Ecclesi Sponsi Imago, nunca sei direito, né? Que é um documento da igreja, documento número 50, que é da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Esse documento, ele é de 2018. Ele é recente. Que é o que rege toda a Ordem da Virgem, né? Que inclusive é justamente instrução sobre a Ordo Virginum. E aí eu achei na internet, né, um PDF que geralmente esses documentos assim você acha com a versão de Portugal, né, mas é português. Aí eu li, né, cheguei ao rito de consagração, também de uma versão lá do Pontifical Romano, né, porque esse rito ele está dentro do Pontifical Romano, que é o mesmo livro que tem, por exemplo, da ordenação de diáconos, tem da crisma, entendeu? Ele está nesse mesmo livro, o rito. Inclusive para religiosas, porque inclusive no capítulo, eles são 2 capítulos. O capítulo 1 é para quem vai ser virgem consagrada, leiga, e o capítulo 2 é para quem vai ser religiosa, porque é basicamente a mesma coisa, só que tem alguns detalhes, até porque na vida religiosa ela vai professar, né, a obediência, a congregação, a superior, tem alguns detalhes que,
mas o rito é quase o mesmo. E aí, eu achei um PDF, aí eu li, aí eu comecei a ler, aí eu li o documento várias vezes. Li o rito, todo o rito, para saber como era a celebração, a consagração, tudinho. Aí, sim, e nisso, que eu tinha esquecido de falar, um pouco antes, eu tinha conhecimento de Marcela Kamiroski, um abraço para ela, depois ela vai ver, que ela é lá de Minas, de Belo Horizonte, né? Minas Gerais. E aí, eu sei que eu tinha chegado ao canal dela, que ela tem um apostolado, sobre o uso do véu. Na época que eu estava pesquisando sobre o uso do véu na missa e tal, ela tinha um vídeo falando sobre o uso do véu. E aí eu pesquisando, cheguei ao canal dela, a esse vídeo dela, cheguei ao canal, e aí eu vi que ela é uma jovem celibatária. Sim. Leiga. Na época, ela ainda não tinha feito o rito, ela tinha feito um voto privado, né, lá diante do padre, né, do sacerdote, do pároco dela. Então, inclusive, ela usava a aliança, né, que eu lembro, até via nos vídeos e tudo, mas não tinha feito esse rito, né, da ordem. E aí, beleza, comecei a acompanhar, inclusive, pouco depois, ela até passou um tempo fora, que ela foi fazer um vocacional, acho que alguma congregação, para ver se era o chamado dela. Aí, depois de alguns anos, ela retornou com o canal, viu que não era, retornou com o canal dela. E aí, eu lembro até que eu cheguei a entrar em contato com ela para perguntar, né, pelo Instagram, perguntei se ela tinha feito esse rito. Aí ela até falou que não e tal, tudinho. Beleza. Aí pronto. Aí eu sei que consumi. E ao mesmo tempo você vai fazendo toda um resgate da sua história. E aí eu fui vendo tudo que foi acontecendo na minha... Sabe aquela coisa assim, o filme literalmente passou na minha cabeça? Então, assim, eu vi desde do início da minha caminhada, da minha história, as coisas que foram acontecendo. Deus preparando tudo que tudo, foi, né? Deus foi preparando, sabe? Até a própria coisa da liturgia das horas também, que era uma coisa que já há algum tempo eu já achava interessante a liturgia das horas, que inclusive é uma das obrigações, né, que eu tenho, inclusive agora como consagrado também, é rezar a liturgia das horas, né? O leigo, ele é chamado a rezar a liturgia das horas, mas ele não tem aquela obrigação. O sacerdote, ele tem a obrigação de rezar a liturgia das horas. O diácono, ele tem a obrigação, pelo menos uma hora, né, das várias horas da liturgia das horas. O leigo, ele é chamado, mas não tem a obrigação, né? E, no meu caso, os religiosos também têm essa obrigação, que é a oração da igreja, né? Então, assim, eu já tinha tido contato, né? Tem um pessoal também, né, que eu faço questão de falar, que é da fraternidade Opus Cor de Maria, que é uma fraternidade, né? Depois eu posso até dar uma indicação, de repente eles vêm aqui falar sobre a fraternidade. Muito boa a indicação. Né? Um pessoal muito legal, que é lá de Moreno, né? Que inclusive foi com eles que eu fiz, né, a preparação sobre o tratado, porque inclusive o carisma deles é esse, é propagar também a total consagração. E assim, né, inclusive já há muitos anos, eu não fui agora esses últimos anos de pandemia, mas eu sempre retiro de carnaval, tô lá com eles, é um pessoal muito legal, assim. E lá, e esse contato com eles, quando tem os retiros, as coisas, eles fazem a liturgia das horas, eles rezam. Entendi. Então foi quando eu pude aprender, de fato, mais a questão da liturgia das horas. Então, assim, né, não só isso, lógico, mas várias coisas. Foram se encaixando, né? Nossa, é o quebra-cabeça, assim, aquele quebra-cabeça de 1000 pecinhas Foi montando. que de repente tudo vai ficando claro.